Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, bem-vindos ao programa Realidades. Meu nome é Bárbara Bastos, professora de Administração da UFPE, e hoje vamos falar sobre o crescimento do consumo de podcasts no Brasil. Um tema que explora as novas formas de consumo de mídia, tecnologia e comunicação. Fica com a gente que o programa está imperdível. O Brasil é o terceiro maior mercado de consumo de podcasts do mundo, atrás apenas da Irlanda e da Suécia. O formato, que completa 20 anos em 2024, tem ganhado destaque pela sua versatilidade e capacidade de abordar temas diversos. Com mais de 30 milhões de ouvintes, o país se consolida como um dos maiores produtores e consumidores dessa mídia sonora, especialmente após a pandemia. Entretanto, o crescimento do formato também levanta questões sobre o desafio de manter a qualidade e a originalidade do conteúdo em um mercado tão competitivo. Nesse cenário, a diversificação de temas e a democratização do acesso são fundamentais para ampliar o impacto dessa mídia no país. E para falar sobre esse tema, recebemos hoje Lina Fernandes, radialista, pesquisadora e mestre em indústrias criativas, que lançou o livro Na Terra do Podcast, um guia essencial baseado em uma pesquisa inédita sobre o podcast, mostrando como ouvir a audiência, criar conteúdos relevantes e inovar nas formas de monetização podem garantir o sucesso nessa área tão promissora. Seja bem-vinda, Lina. Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia, né? Porque podcast pode ser ouvido a qualquer momento. Professora Bárbara, internautas e ouvintes do Realidades. Muito prazer estar aqui com vocês. Muito bom ter você aqui, Lina. E lembrando, se você está na região metropolitana do Recife, pode nos acompanhar pela 99.9, a Universitária FM, disponível também para outras cidades pelo site radio.ntvru.ufpe.br ou nos melhores agregadores de podcast. Então, temos ouvintes em qualquer horário. Lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo também. Uhum. Para começarmos, Lina, como você avalia o crescimento do consumo de podcasts no Brasil e o impacto dessa mídia na formação de uma nova cultura de consumo? É uma pergunta desafiadora, né? A gente já começa assim. Professora, o podcast está consolidado. Como todo mundo já sabe, são 20 anos já de existência. A gente começou como uma experimentação, tanto lá fora, nos Estados Unidos, que é o local, né, de nascimento do podcast, e o Brasil se adaptou muito bem. Nós temos uma cultura de ouvir áudio, né? Então a gente gosta muito de rádio. Nós estamos em Recife, Pernambuco, que é a capital brasileira do rádio. Foi aqui que o rádio nasceu, com a Rádio Clube de Pernambuco. Nós estamos numa emissora tradicional, que é a Rádio Universitária, Educativa, Pública, e que tem um papel relevante. Então, assim, a gente tem toda essa cultura. A gente manda muitos áudios pelo WhatsApp, a gente se comunica muito por áudio. Então, eu acho que foi muito natural essa adaptação do podcast no Brasil, né? Ele encontrou aqui um cenário perfeito. Então, passamos pela experimentação no comecinho, 2004, 2005, 2006, por aí vai. E depois a gente se profissionalizou de uma forma tamanha que, como você bem disse logo no início da entrevista, nos destacamos como terceiro mercado consumidor. E na pandemia, nós fomos o primeiro mercado produtor de podcast do mundo. Passando os Estados Unidos, a gente só perdeu, salvo engano, para o Reino Unido e, não, Irlanda é agora. Mas não tenho de memória esse dado, mas é fato. Fomos o primeiro mercado produtor de podcast. Então, o desafio hoje é, como você bem disse, talvez alcançar novos públicos, talvez usarmos mais a criatividade para seduzir este público, talvez investir mais em podcasts narrativos, que é uma coisa que já vem nesse caminho, bem interessante, inclusive no Brasil, né? Então, temos podcasts como A Mulher da Casa Abandonada, o Projeto Querino. Então, eu acho que o desafio é novos, não vou dizer nem novos formatos, mas novas formas de encontrar esse público, de trazê-lo para dentro da podosfera, para esse hábito de ouvir. Mas a gente já tem um caminho bem consolidado, bem bacana mesmo. Uhum. Além do consumo, como você enxerga o papel dos podcasts na ampliação do debate público e na representação de diferentes vozes e perspectivas? Perfeito. O podcast ele nasce com uma essência, que dentro dessa essência maior dele é a autonomia.
essa turma do Gabriel, né, que está aqui no estúdio, não nasceu antes da internet. Já surgiu depois da internet. Então, eles enxergam e consomem de outra forma. Mas a internet que nasceu nos anos 70, virou comercial nos anos 90, ela trouxe algo que até então o mundo não tinha experimentado. Essa questão das vozes. Eu sou uma voz que eu posso falar com quem eu quiser, a hora que eu quiser, sobre o que eu quiser. E é imediato, né? Falei, chegou. Antigamente você ia fazer um show, você tinha que colocar no rádio, distribuir panfletos, pregar cartazes. Hoje basta um clique que está tudo lá. Então, essa essência do podcast é isso. Eu tenho autonomia para falar. Eu sempre brinco que até minha mãe faz podcast se ela quiser. Então, não tem esse limite de idade, nem... Às vezes eu estou numa universidade, num âmbito acadêmico e falo, mas Lina, eu estou vendo muita gente que não é de comunicação fazer podcast. Eu disse, mas aí é que está o bacana. Não é preciso ser de comunicação para fazer podcast. Qualquer pessoa. Então, esse empoderamento, essas novas vozes. E tem muitos teóricos que eu coloco até no livro que falam justamente... Tem o André Lemos, né, que é um pesquisador brasileiro, que ele diz, são novas vozes a emitir seus conteúdos. Então, isso que você falou, qualquer pessoa pode fazer, tem essa autonomia. E a gente foi vendo com o passar do tempo, que já vem também dentro da essência dele essa segmentação, mas a gente hoje tem mulheres periféricas, homens negros. Então, tem uma segmentação a mais que são as novas vozes dentro desse conceito de novas vozes. Então, não é somente novidade, mas é novo, eu sempre fui calado, eu posso falar. E aí tem outro elemento que a gente precisa colocar, professora, que é a questão da responsabilidade, da ética. Porque o podcast não é uma mídia regulamentada, feito rádio, feito a televisão. Não existe um padrão e um código de ética para pautar. O que existe é a ética pessoal. Então, se por acaso eu falo algo descabido, desnecessário, que agride as pessoas, seja pelo tom de voz, pela forma de falar ou pelas informações inverídicas, eu vou ser responsabilizado por isso, mas eu não vou ser responsabilizado por um código que é o que a gente já conhece no rádio e na televisão. Eu vou ser responsabilizado pelo cancelamento. Então, a gente tem, né, um podcast que foi um caso bem emblemático do Flow, em que um dos apresentadores, podcasters, ele fez uma apologia ao nazismo. E automaticamente o mercado de investidores, né, que investia naquele podcast, que é um podcast bem robusto, disse assim, eu não vou associar a minha marca a este podcast e a esta pessoa. E ele foi afastado. Ele continua fazendo o trabalho dele em outras plataformas, não mais no Flow, mas é isso que eu trago. Eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, professora, a gente tem muitos casos que estão assim, até em alta e estão sendo colocados para reflexão. Muitos influenciadores, eles fazem bobagem, eles cometem, né, impropérios nas plataformas, nas redes sociais, e eles buscam o podcast para se redimir. Então, é um movimento lá nos Estados Unidos que já vem com certa força, que eu já pesquisei, já ouvi falar, e eu disse, poxa, interessante, isso aqui ainda não aconteceu. Mas muitas pessoas estão se lançando como podcasters porque acham um formato bacana, porque querem se comunicar, mas é preciso levar conteúdo de qualidade e, principalmente, não esquecer nunca essa questão da ética e da responsabilidade, porque o próprio mercado se autorregulamenta. Você vê alguma relação entre o crescimento de podcast e o fenômeno do YouTube? São fenômenos relacionados? Se relacionam. Muitos podcasts, os videocasts, né, o que a gente está fazendo aqui, além do áudio, da plataforma de áudio, que é o tradicional do podcast, eu digo o podcast raiz e o podcast que virou videocast. Então, o YouTube, ele tem o seu papel, tem o seu público. É preciso quem vai produzir, na hora do planejamento, descobrir para quem ele quer falar e onde estão essas pessoas. Fazer um videocast porque é modinha, está no YouTube, pode ser que não atinja o seu público. Pode ser até que encontre novas pessoas. Já existem pesquisas nos Estados Unidos que apontam que uma determinada parcela, né, principalmente da juventude, está encontrando no YouTube a porta de entrada para descobrir novos podcasts. Eu sou uma usuária de YouTube. Eu amo a ASMR para dormir. É meu hobby preferido para dormir. Explica que nem todo mundo conhece. conhece. A ASMR é áudio binaural. São ruídos, são... Não posso nem fazer isso na mesa, mas posso? Pode. São ruidinho, barulhinho de chuva, né? É um jeitinho diferente de falar ao pé do ouvido,
que é muito sensorial e que faz com que seu cérebro relaxe e você durma. Então, eu sou apaixonada por ASMR, confesso. E muita porta de entrada para mim de descobrir podcasts novos é pelo YouTube, porque eu estou lá assistindo os canais da ASMR e de repente vão chegando. As sugestões, né? Sugestões. Então, assim, para mim é minha porta de entrada. Dificilmente essa porta de entrada para mim vai ser o Spotify, mas o YouTube. Então, eu acho que o YouTube ele tem um papel, né? A depender do público, vai estar mais concentrado lá, vai ter muito mais gente assistindo lá. A depender do público do podcast. Pode ser que seja o Spotify, pode ser que seja o Deezer. Aí depende do planejamento das pessoas. Mas tem sim, tem um cruzamento, tem uma relação, né? Hoje a gente vive nesse momento do videocast. As pessoas, elas não vou dizer que elas não pensam mais em fazer áudio, mas saiu-se mais desse movimento de só áudio. E hoje, por exemplo, o Spotify ele tem áudio e vídeo. Você pode colocar nessa plataforma que ela vende facilidade. Toda plataforma ela vende também facilidade para quem está produzindo. Tem tanto em vídeo quanto em áudio. E aí quem está assistindo escolhe na hora, né? Se esse episódio eu quero só ouvir ou se eu quero assistir. Eu já soube até, professora, de gente que consome no YouTube, mas só ouvindo. É estranho isso, né? Sim, porque muita gente escuta música pelo YouTube, porque é gratuito, exatamente, né? Ai, gente, o rádio, a gente fica... Até teve uma recente... Eu vou fazer aqui um atalho. Recentemente teve uma propaganda de uma rádio local que diz assim, o grande barato do rádio é saber qual é a próxima música que vai tocar. Então, no YouTube você não tem isso. Você vai lá e procura. Você, né? Vai não saber, né? No rádio você não sabe qual é a próxima música que vai tocar. Então, esse é o grande barato. É a gostosura da coisa. Mas no YouTube você vai lá e procura. Então, tem gente que está escutando pelo YouTube somente o áudio. É interessante isso também. Mas cada um consome da forma que melhor lhe apetecer. Com a diversidade de nichos que existem disponíveis, como podcasts, audiobooks e... Eu vi que eu aprendi hoje que se chama MesaCasts, né? Sim, que é um formato. Que é um formato, né? Que também videocast, que é quando tem o que a gente está fazendo aqui hoje. Sim. O vídeo disso aqui seria um MesaCast, que é a gente tá, para quem não está nos vendo, estamos numa mesa, cada uma com um microfone no estúdio da rádio. Exato. Você acredita que acertar no conteúdo e atrair ouvintes pode ser um grande desafio com essa diversidade que existe? Totalmente. Hoje em dia você tem, para quem gosta muito de acompanhar a internet, você tem os vídeos ou os conteúdos de cachorro, mas de cachorro de pelagem marrom. Então é o subnicho, né? Culinária. A culinária, a comida para fazer marmita. Então é o subnicho. Eu acho que cada vez mais o mercado de podcast ele vai se subnichar. Ou seja, é o nicho e alguma coisa específica dentro desse nicho. Porque a gente tem uma podosfera gigantesca, que eu não sei mensurar em quantos milhões, né? Tem os 30 milhões de ouvintes no Brasil, de consumidores de podcast, mas a nível mundial é bem maior do que isso, lógico. Mas a gente tem que ver o que interessa a esse segmento para qual eu estou falando. O que interessa para o meu público. Eu sempre volto para a história do planejamento. Sem planejamento, as pessoas estão fazendo podcast porque é bacana, é interessante, é uma mídia que tem 20 anos, mas ok, ainda dá muito caldo. O rádio não vai terminar, o rádio não acabou, o rádio se modernizou. E a mesma coisa aconteceu com a televisão, e a mesma coisa aconteceu com o cinema, com o teatro, com várias formas de se comunicar e com o podcast também. Mas eu acho que voltar-se no planejamento, na fase de planejamento, para saber o que é que eu quero ensinar ao meu público, o que é que eu quero mostrar para ele, este sim é um desafio. Que é um exercício que eu faço com todas as pessoas que me procuram para fazer mentoria, para fazer curso, para fazer oficina, porque eles querem fazer, as pessoas querem fazer, professora, e é bacana que se faça. Mas vamos fazer um exercício básico antes? Para quem eu vou falar? Especificamente para quem? É para homens? É para mulheres? É para os dois? Qual é a faixa etária? Qual o nível de escolaridade? Quantos salários mínimos ganha essa pessoa ou essa família? Qual é a renda familiar? Então, sabendo, eu vou trabalhar melhor meu conteúdo, meu nicho, meu subnicho. Eu acho que aí se torna um grande desafio. Não é questão de formato somente. Você falou aí no MesaCast, né? Uma mesa com as pessoas falando, ou um MesaCast com entrevista, ou um podcast narrativo de contação de história, seja ela ficção ou não ficção. Isso tem que ser levado em conta, mas não é só isso. Eu acho que é saber para quem você vai falar. Eu aponto esse caminho. Esse, para mim, é o desafio.
Você tem dados sobre o perfil de quem produz podcast? Tem uma pesquisa chamada Pod Pesquisa, da Associação Brasileira de Podcasters, que é uma associação que já tem há mais de 10 anos. Quem quiser pode entrar no site. Tem perfil no Instagram, mas eles têm um site bem bacana, é abpod.org.br. É uma grande ferramenta de pesquisa, desde 2008, eu acho, 2008 que eles fazem pesquisas. E nessa mais recente, mostrou uma evolução do que foi a pesquisa do ano retrasado. Eles não fazem não fazem anualmente. É sempre a cada 2 anos. E aí, o que a gente percebe é que, eu não tenho os dados aqui em mãos, mas ela é bem extensa, mas uma coisa eu lhe digo, hoje em dia as pessoas estão começando a ganhar dinheiro com podcast. Porque se na pesquisa anterior, por exemplo, não tenho esse dado de cabeça, né, preciso, 6%, 6 ponto alguma coisa, fazia podcast ganhando dinheiro, mas a maioria fazia como hobby, hoje a gente já tem 13%. Então, aumentou alguma coisa em 2 anos. 13% que vivem de podcast, que fazem disso o seu trabalho, o seu labor, né? Vou falar aqui profissão. Então, mas a maioria, tem a maioria de homens, né? Tem também pesquisas que falam sobre o perfil do consumidor, mas eu não tenho aqui com detalhamento quem é que faz. Eu só sei que maioria homem, tem uma percentual de mulher que cresceu bastante, mas ainda é majoritariamente homem, e que vive de podcast, que trabalha com podcast e vive, a renda principal é podcast. Mas na ABPOD tem tudo, vão lá pesquisar. Tem várias pesquisas e é um exercício muito engraçado você pegar a primeira pesquisa, da segunda e da terceira, até porque é uma ferramenta que começou a ser cada vez mais elaborada. Eles começaram a fazer com recortes específicos de religião, de gênero, idade, escolaridade. É muito interessante. Se no começo o ouvinte ele era majoritariamente homem, da área de ciência e tecnologia, hétero, com idade de 18 a 30 e pouco, e com renda mensal acima dos R$5.000, hoje a gente está muito mais pulverizado, está muito mais, eu diria, democrático mesmo. A gente tem todas as classes representadas, embora os homens sejam maioria enquanto consumidores também. Mas o site é bem ilustrativo. É uma pesquisa divertida fazer. Legal. A gente vai parar um pouquinho para o intervalo e continuamos esse papo com Lina. Em breve seguiremos tecendo realidades. Olá, estamos de volta com o programa Realidades. No bloco anterior, juntamente com Lina Fernandes, falamos sobre os desafios e oportunidades do impacto dos podcasts no Brasil. Agora vamos nos aprofundar nessa questão falando sobre o mercado e seu potencial de monetização. Lina, você estava me falando sobre uma pesquisa que você fez que identificou 8 passos para conseguir fazer bem esse trabalho de monetização. Quais seriam eles? Eu tenho que ler aqui porque de cabeça não lembro nada. O título da palestra foi uma palestra que eu fiz em Fortaleza, em outubro desse ano, e repeti ela aqui no Recife recentemente, num grande evento de comunicação, que foi o Fala Norte-Nordeste. E é imprescindível que você traga coisas atrativas para esse público. Então, eu estudei e mapeei 8 passos para alcançar resultados na monetização de podcasts. Então, eu sempre digo que ganhar dinheiro é consequência, é resultado de alguma coisa. Então, são passos que você precisa fazer. E, a princípio, tudo começa com o planejamento. Aquilo que eu vim falando já desde o primeiro bloco, professora. Você precisa identificar quem é teu público e você não pode achar que você vai falar para quem gosta de pudim, simplesmente, ou para quem gosta de cachorro, ou para quem gosta de finanças, ou para quem gosta de entrevistas. Não é bem assim. Você tem que limitar ou delimitar bem esse público para poder ter muito mais assertividade, para poder acertar mais e errar menos. E, a partir disso, se conectá-lo de várias formas. E aí a consequência é a monetização. Porque quando você tem uma audiência, né, no livro, na Terra do Podcast,
Eu faço um estudo de caso, né? A metodologia aplicada foi essa, um estudo de caso. A partir de uma unidade, eu estudei alguns aspectos que foram a monetização e a audiência. Fiz o cruzamento, eu tinha 2 hipóteses, eu tinha uma pergunta, né? Todo esse caminho que a gente já conhece da pesquisa científica. E eu queria saber como é que eles se relacionavam e qual o impacto que isso gerava, essa audiência, na forma como o podcast 45 Minutos, que é recifense, que já existe há 10 anos. São 5 jornalistas, passaram pelo rádio, passaram pelo online, passaram pelo jornal tradicional e hoje vivem somente de podcast. Como é que eles ganham dinheiro? E aí, dentro dessa pesquisa, eu faço uma sugestão do modelo de negócio deles. Então, tem um quadro aqui, que se eu for procurar agora eu não vou achar, dentro do livro, que são 10 formas como eles ganham dinheiro. Mas, voltando para a palestra, é isso. Você pode ganhar dinheiro, eu identifiquei 19 formas, mas isso tudo é consequência do que vem antes. Não tem como você passar, né, um passo adiante sem fazer um planejamento. O que eu conheço que o pessoal faz muito é publi, né? No Sim, meio do sim, episódio, sim. como se fosse um intervalo comercial, né? Tem os testemunhais, né? Que o rádio usa bastante, o testemunhal. Eu tenho propriedade, eu sou um locutor, uma locutora, eu tenho meu público, eu vou emprestar essa minha credibilidade para um produto. Eu vou dizer que eu consumo o produto. E cá entre nós, eu já vi comunicador que não usa o produto, mas está dizendo que usa. Mas, incoerências à parte, é um formato muito corriqueiro no rádio, o testemunhal, que foi levado para o podcast também. E tem os spots, tem várias outras maneiras. Eventos é uma forma de você ganhar dinheiro. E o que foi que o público do 45 Minutos disse? Eu quero estar com vocês. Vocês estão no meu ouvido o tempo todo. Então, eu queria conhecer vocês, eu queria estar com vocês. E aí, os meninos fizeram um evento, que foi o primeiro deles, que foi uma oficina com um chefe renomado, ensinando a fazer comidas típicas de jogo de futebol, de dia de jogo de futebol, né? Das partidas de futebol, né? Então, é o cachorro-quente, é o queijo, é uma pizza. Então, eles deram uma gourmetizada nisso, né? Eles convidaram um chefe, fecharam um espaço no Shopping Rio Mar, e eles disseram que venderam a R$150 cada ingresso. O que, na época, 10 anos atrás, era uma fábula, né? Hoje ainda é, mas já era. Uhum. E lotou completamente. E aí eles disseram, opa, a minha audiência me disse que queria ficar comigo. Então, vamos pensar em outras formas? E aí eles criaram um campeonato de futebol chamado Pod Experience. Hoje tem para mulher também, mas logo no início foi para os homens. Qual é o ouvinte de podcast que acompanha 5 marmanjos falando sobre podcast, trazendo coisas que o rádio não me traz, porque são análises profundas sobre o futebol nordestino. E eu vou jogar futebol com os caras. Olha que experiência massa. Uhum. Então, eles formaram vários times. Cada capitão do time era um podcaster. E eles chegaram em uma determinada edição a fazer na Arena Pernambuco. Claro que não lotou a arena toda, gente, porque a arena é muito grande. Uhum. Mas eles fizeram de uma forma que o ouvinte teve a experiência de ser um jogador por um dia. E aí levava as torcidas, que eram os familiares e os amigos. E aí eles do podcast disseram assim, vocês que são meus anunciantes, meus patrocinadores, vocês podem colocar banquinhas, estandes e vender os seus produtos? Então, isso tudo foi a audiência que disse, eu quero estar com vocês. E aí eles maquinaram, eles, com a criatividade deles, bolaram esse evento. Mas o evento é uma das formas de você ganhar dinheiro com podcast. Então, não é somente as publis tradicionais. Você pode fazer uma combinação, um mix, chamado publicidade integrada. Você pode fazer o vídeo, você pode fazer a rede social, você pode fazer o testemunhal e você pode fazer uma ação de ativação. Eu vou fazer publicidade para uma concessionária e eu vou fazer um vídeo eu dirigindo o carro, mostrando como é essa experiência. Então, isso é um tipo de publicidade também. Então, é um combo. Eu posso usar as redes sociais somente. Eu posso não querer vender para você, professora, a publicidade tradicional no áudio. Eu vou trabalhar nas redes sociais. Então, isso é possível também. Produtos, vender camisas, canecas, bolas, não sei, né? Depende do que você tiver como produto. São 19 maneiras, que eu não coloco no livro porque não foi o objeto da minha pesquisa. São 19 maneiras de uma forma em geral. Aqui eu só estudei o 45 minutos e eles têm 10 formas de ganhar dinheiro. Muito interessante, Eu vou procurar. Enquanto você faz a sua pergunta, eu vou procurar aqui para não passar vergonha e achar que é danada da tabela, porque
É interessante, porque eles não têm isso. O 45 minutos não tem isso mapeado. Mas eu mapeei para eles. Posso falar? Pode, por favor. Então, eles ganham dinheiro com eventos, com spots, com testemunhal, com clube de assinatura, que é muito forte, com episódio de marca, que é quando uma marca me banca para eu falar do produto deles, mas sem falar do produto em si, e sim do conceito. A Sempre Livre, que é uma indústria de bem-estar, de cuidados, ela pediu não, né? Ela pagou ao podcast Mamilos para fazer uma série de 4 episódios sobre menstruação. Então, essa série se chama Nosso Sangue. Então, o Mamilos tem a chancela do Mamilos, mas o Mamilos, que é um podcast bem famoso na podosfera brasileira, tem os episódios tradicionais, em que a Juva Lauer e a Cris Bartz conduzem. Mas elas fizeram uma série. Então, isso é um episódio de marca. Tem oficinas, tem lives, tem essa publicidade integrada, tem ação de ativação, tem postagens nas redes sociais. Eles também ganham dinheiro fazendo vídeos comerciais. Por exemplo, eu tenho a expertise, eu tenho a técnica, você me contrata para fazer um vídeo para você. Eu posso nem aparecer, mas eu vou fazer o vídeo para você. E reportagens com publicações de um portal que é o maior hoje do Nordeste, que eles criaram, que é o NE45. Então, do podcast veio o NE45, que hoje é um dos maiores portais, eu diria que é o maior portal do Nordeste, que inclusive pauta uma Rede Globo de televisão, uma TV Jornal, um JC, porque quem foi que disse que queria o portal? A audiência. Chegou... Aí eu já estou atalhando, viu, gente? Já estou falando mais do que tudo no mundo, mas me perdoem, mas estou empolgada. Tudo certo. Quando chegou a pandemia, acabaram os anunciantes e eles disseram, poxa vida, o que é que a gente vai fazer? É o tradicional, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversifique. Você trabalha... Eu, por exemplo, eu faço várias coisas. Eu não sou somente gestora pública nem radialista. Eu sou cerimonialista também, eu sou redatora. Então, eu saio fazendo várias coisas porque se tiver escassez em um determinado ponto, eu vou correr para os outros. E aí, quando veio a pandemia, os meninos perderam seus anunciantes, porque tudo fechou, o mundo parou. Sim. E a audiência disse, por que vocês não criam um portal? E aí, os meninos fizeram. E aí, veio um outro produto tão forte quanto o podcast 45 Minutos, que foi o portal. É interessante que, assim, a gente ouve falar muito como o blog está em decadência, como o uso de website está em decadência, mas quando ele é associado a outras mídias que estão bem, estão crescentes, acaba levando o público também para essas mídias, né? É o transmídia mesmo, né? Como o rádio. O rádio hoje ele é transmediático, ele é um rádio que ele tem texto, ele tem vídeo, ele tem não somente a voz, ele tem rede social, ele tem tudo, ele é completo, porque o ouvinte de rádio sempre vai ouvir o rádio tradicional, sempre vai ouvir no dial. Mas tem uma turma que prefere ouvir pelo aplicativo, tem gente que gosta de ouvir pelo YouTube, então você vai distribuindo, sem perder de vista quem é seu público, mas talvez você saiba que a maior concentração seja no dial. E aí talvez você vai investir mais tempo e energia em trabalhar o conteúdo pelo dial, mas sem esquecer dos outros. Por isso que o rádio sobrevive, né? Há mais de 100 anos, que é um danado. Lina, você estudou um caso de sucesso, né? Que Isso. é esse podcast 45 Minutos. Mas para os podcasts, para os outros que não estão ainda nesse lugar de sucesso, qual você diria que é a maior dificuldade para os criadores conseguirem ser sustentáveis financeiramente? Primeiramente, um dos passos é você dar um conteúdo relevante para o teu ouvinte. Ninguém vai ficar escutando um programa 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Tem episódios de 7 horas, gente. Nossa. E os ouvintes ficam. Porque é interessante. A gente precisa lembrar que o podcast, diferentemente de outras mídias, é uma mídia de nicho. Ou seja, eu vou buscar algo que me interessa. Quando eu abro o Spotify, eu vou colocar lá na lupinha. Eu quero ouvir sobre crianças. Então, eu vou procurar um nicho, crianças. E aí tem um subnicho, crianças bebês, crianças na primeira infância e por aí vai. Então, identificando esse público e dizendo a esse público que eu tenho um conteúdo interessante. Se você tiver um conteúdo relevante, você vai conquistar essa audiência, usando, logicamente, várias estratégias. E aí vem uma coisa que eu sempre falo, fazer podcast é muito trabalhoso. Você precisa se dedicar, você precisa colocar energia, você precisa se planejar, você precisa moer mesmo. Se você não conseguir fazer isso,
ele vai se acabar, ele vai ficar desinteressante. E aí onde está essa questão da monetização, professora? Porque o ouvinte, ele vai segurar a tua mão. O de podcast, tanto o ouvinte de rádio quanto de podcast, ele se conecta com você de uma forma, porque você está fazendo companhia a ele e você está dando algo a ele. Mas, diferentemente do ouvinte de rádio, o de podcast, ele tem uma sensorialidade muito maior e ele vai entender que você é uma pessoa autônoma. O rádio comercial, ele tem um dono, ele tem um diretor comercial, ele tem um diretor artístico, ele tem um produtor, ele tem um chefe de reportagem, se for no caso de uma emissora que trabalha com conteúdo jornalístico. Mas o podcaster, ele geralmente é o bloco do eu sozinho. Sim. Ele faz tudo. Ou ele chama um amigo, alguém para te ajudar na produção. Mas o que eu quero dizer é que esse ouvinte, ele vai com você para onde você estiver. E se você disser assim, gente, eu preciso aumentar a minha equipe. Eu preciso que vocês do clube de assinatura ou façam uma vaquinha virtual. Eu preciso que vocês me ajudem a comprar novos equipamentos, a contratar um produtor, a melhorar a qualidade da minha câmera, do meu microfone. Vou fazer uma vaquinha, me ajuda? Aí a turma vai mesmo. É como se formasse uma comunidade em torno do programa, completamente, né? É como não, é isso mesmo, exatamente, professora, é isso mesmo. Se forma essa comunidade. E aí a monetização chega. Não é à toa que a gente tem um Nerdcast que lançou uma vaquinha virtual 2 anos atrás e que angariou 5 milhões de reais em poucas horas, poucos dias, porque tem uma comunidade. Não é à toa que os meninos do 45 minutos também têm a sua. Então, é entender que é preciso ter público, conteúdo relevante, que essa monetização ela chega. Sim. Você acredita que a região Nordeste tem especificidades que devem ser levadas em conta na produção e na monetização de podcasts? Não, eu não vejo. Eu acho que o que a gente tem no Nordeste, segundo a Pod Pesquisa, né, mais uma vez eu recorro a ela, a gente tem o Ceará, em primeiro lugar de produção, no Nordeste, e depois vem empatado Pernambuco e Salvador, aliás, e Bahia, Pernambuco e Bahia. Mas a gente tem uma concentração maior no Sudeste. Não sei a explicação para isso. Não sei se é mais curiosidade, vontade de fazer as coisas, mais recursos, poder aquisitivo, não sei. Até porque para fazer podcast não precisa de grandes recursos, não. Mas precisa de muita criatividade e o entendimento básico, técnico de como se faz. Mas lá se concentra o maior. Eu acho que a gente tem no Nordeste, e é uma percepção pessoal minha, não de quem pesquisa, mas de quem escuta, que a gente tem mais criatividade e a gente tem bons, excelentes produtos. Tem umas meninas que fazem as cunhãs, que fazem lá no Ceará, que são 3 ou 4 mulheres que falam sobre política. E elas falam de um jeito tão gostoso, tão bacana, que te prendem, e são divertidas, e são engraçadas, que é só para citar um. Tem o Rapadura Cast também, que fala sobre cinema lá no Ceará. Tem muita coisa bacana. E Pernambuco também tem. Mas a gente é mais acanhado em relação ao Sudeste. Eu não vejo essa questão da especificidade. Porque a podosfera é a podosfera, né? É um céu, é um mundo que você vai colocar lá a tua produção. Então, não tem nada específico. Eu acho que o que difere, talvez, seja a forma de fazer. A forma de me apresentar enquanto produtor, né? Com mais criatividade, com mais sacação, com mais proximidade, com mais informalidade e com mais conteúdo. Eu acho que tem muito mais qualidade aqui no Nordeste. É a minha percepção. Eu não estou querendo puxar nossa sardinha, mas... Será que está sendo bairrista? É isso. É porque a gente é você é pernambucana, né? Sou também, pernambucana, sou pernambucana. É assim mesmo. Né? Como você acha que as marcas podem contribuir para a sustentabilidade dos podcasts de uma maneira que seja uma parceria interessante para os dois lados? Totalmente. Você falou aí, professora Bárbara, de uma coisa que o Celso Shigami, que eu pesquisei no 45 minutos, ele diz que parceria tem que ser boa para todos. E esse é o modelo que eu acho que é o mais interessante. Então, tem que ser bom para o ouvinte, que vai ganhar, por exemplo, cupons de desconto. Eu sou ouvinte do 45 minutos, eu chego no Hotel Village, por exemplo, que é um dos patrocinadores, e digo, eu sou ouvinte do podcast 45. Só falar, não precisa mostrar nada não. E aí você ganha 20% de desconto. Geralmente tem um nome, né, o cupom. E aí quem ouviu sabe, né? Às vezes é um card de uma rede social, eles têm lá os códigos deles. Mas o 45 minutos explora isso
E outras coisas também, no sentido de beneficiar o ouvinte. Por exemplo, você vai para um restaurante e você ganha um petisco. Você vai pro hotel e você ganha 20% de desconto. Você vai comprar alguma coisa, você ganha um chaveiro. Que é uma coisa que o rádio explora muito, mas é como brinde, né? Sim. Eu vou sortear um brinde, mas lá não. Basta dizer que eu sou consumidora daquele podcast e eu ganho. Então, o Celso Shigami, ele diz isso. Parceria boa tem que ser bom para todos. Para mim, que sou podcaster, para o ouvinte e para a empresa. Então, a empresa, seja lá qual for a natureza dela, é essencial para a sustentabilidade. É essencial. Claro, como eu já falei aqui, você pode ganhar dinheiro fazendo eventos. E pode explorar comercialmente esse evento. Mas a marca, ela vai se identificar com o público para qual você fala. Você vai agregar valor ao podcast, mas o podcast também vai agregar valor à sua marca. Então, é preciso ter uma consonância ali. Não é, eu sou, por exemplo, da marca X e vou colocar no seu podcast. Mas será que meu ouvinte vai me ouvir ali? Será que vai ser bacana, interessante? A sustentabilidade está nisso, nessa parceria, nesse entendimento que tem que ser bom para todos. Eu vou levar um conteúdo e um produto interessante para o meu ouvinte. Não é o fazer pelo fazer. E eles trazem uma experiência que eu coloco no livro, em cima disso que você está falando, que eles conseguiram monetizar 3 vezes mais do que quando um aplicativo colocou em um grupo que tem site, rádio e jornal. Então, foi uma experiência que esse aplicativo fez. Eu vou colocar neste grupo aqui, tradicional, site, rádio anúncio, e jornal, anúncio, mas eu vou botar no 45 também. Só que no 45 eu vou dar um código de desconto. Quando eles reverteram, quando eles foram para a planilha ver os investimentos, nossa, olha quantas pessoas o 45 minutos levou para mim. Quer dizer, no caso me trouxe, né? Trouxe para mim. Então, eles conseguiram monetizar 3 vezes mais. Então, é o poder, é a força do engajamento dessa comunidade que você falou. Muito bem. É muito forte. Nina, a gente vai parar para o último intervalo e a gente volta para o terceiro bloco. Até já. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta com o programa Realidades. Hoje estamos conversando com Lina Fernandes sobre podcasts, tudo que envolve, né, a produção, a monetização. E agora, nesse terceiro bloco, a gente gostaria de conversar um pouco sobre o futuro dos podcasts e as inovações que estão revolucionando essa mídia. O mundo dos podcasts está em constante evolução e as novidades tecnológicas têm transformado a maneira como ouvimos e produzimos conteúdo. Ferramentas como inteligência artificial, áudio 3D e plataformas interativas estão moldando uma nova experiência para o público. Assim, é importante explorar como essas inovações impactam criadores e ouvintes e quais são as tendências futuras. Lina, quais tendências vocês têm observado no mercado internacional e como elas podem impactar o cenário brasileiro? Primeiramente, professora, falar daquilo que eu já falei antes, que é o storytelling. Então, isso já é uma tendência que tende, usando aqui a redundância, a crescer cada vez mais. Mas o storytelling é a contação de história. A gente tem, por exemplo, recentemente eu fiz uma pesquisa sobre a aplicação do podcast nos recursos humanos. Eu tive a oportunidade de ser convidada por uma grande empresa, que é a Robert Half, que é a nível mundial, é uma das maiores empresas de contratação, de seleção de pessoal. As empresas contratam essa empresa para fazer as suas seleções. E qual é o diferencial dela? Ela é muito mais assertiva, ela tem um banco de dados, ela tem um passo a passo para escolher essas pessoas, que ela vai acertar mais do que errar quando ela entregar para aquela empresa uma lista de futuros trabalhadores daquelas empresas. Mas o que eu quero dizer é que eu fiz essa pesquisa por conta dessa palestra. E achei muito interessante porque quanto mais a gente pesquisa, mais a gente encontra coisa bacana. E aí eu vi, por exemplo, um podcast que era sobre justamente para auxiliar os recursos humanos, falando de um determinado assunto, e que auxiliava nessa comunicação entre a empresa e seus colaboradores e funcionários. Então, o podcast existe também como ferramenta. E aí eu encontrei um que era uma narração, era uma história. Era de uma corretora nos Estados Unidos, a maior corretora americana, em que ela falava como é que vai ser o mundo em 2050. Então, ela usava
de conceitos, de narrativas, de efeitos, de personagens. Então, essa coisa da contação de história é forte. Tendência já praticamente consolidada. E você falou aí, né, nas ferramentas de inteligência artificial. Então, pode ser aplicada em roteiros, e já vem sendo aplicada em roteiros, a utilização de voz, mas não acho que pegou muito, porque ainda não existe aquela voz. É uma voz meio mecanizada mesmo, né? Essa coisa da voz humana, ela é muito peculiar. A inteligência artificial utilizada na edição também. A inteligência artificial utilizada em programação de comerciais, da publicidade, comercial não, da publicidade dentro dos podcasts. Então, ela já existe, mas principalmente voltada para roteiro e voltada para edição. Né? Não sei dizer agora quais são os podcasts que fazem isso, mas já existe. Tem uma ferramenta muito interessante também, que é o Cast News, que eu deixo aqui para vocês, que é um site que fala sobre podcast o tempo todo. Então, as novidades, inclusive isso que a gente está falando aqui, podem pesquisar lá, porque tem também. Então, é isso. É produções cada vez mais elaboradas, mas conservando o essencial, que é essa questão da aproximação, da humanidade. Tem algumas pessoas que dizem que o podcast se perdeu, porque está ficando negócio demais, e eu concordo. É preciso se voltar um pouco para essa questão da conexão com o ouvinte, que é a base de tudo. Então, esse toque de humanidade, de sensorialidade, de aproximação, não pode fugir, na verdade, do radar de ninguém. Né? Seja tendência ou não, mas tem que estar ali, sempre sendo colocado. Tem um podcast que eu escuto sempre, que é Gostosas Também Choram. Ai, não sou eu. Teve um episódio que ela usou o ChatGPT para definir o tema. Sim. E aí ela, no episódio, ela contou como ela fez. Então, ela foi dizendo para o ChatGPT, que é uma inteligência artificial, né? Eu acho que é a mais famosa atualmente. O que ela queria, e de acordo com a resposta, ela foi afunilando, né? Até chegar no que seria um roteiro feito por ela. Sim. Eram perguntas, e aí ela, no episódio, respondia as perguntas. Era como se ela tivesse treinado a inteligência artificial para perguntar para ela, como ela mesma perguntaria para ela. Agora vem aqui uma provocação, professora Bárbara, internautas e ouvintes. Por que ela não viu a audiência dela? Por que ela não perguntou a audiência dela? Ela né? faz episódios específicos respondendo perguntas. Não, tudo bem, isso é interessante, mas essa consulta, né, seja por meio de janelas no Instagram, né, de enquete, seja lá o que for, de um simples WhatsApp, mas altamente funcional, ele deve ser sempre utilizado para saber da sua audiência. Então, claro, acredito que tenha sido uma experiência bem interessante para ela, para essa podcaster, mas não usar isso com tanta frequência, porque não é o que o ChatGPT vai dar, que talvez o ChatGPT jogue lá coisa que a audiência dela não vai se interessar por isso, né? Então, é sempre privilegiar quem escuta. Mas não estou dizendo que ela está errada, não, né? Eu só acho que ela não deve fazer isso de uma forma que fique padrão. É isso que eu estou dizendo, né? Foi um episódio só. Né? Então tá certo, ela tá perdoada. O que eu imagino, assim, quando você faz quando você produz um roteiro, algum outro texto numa inteligência artificial, você não tem como rastrear de onde vieram aquelas informações, né? Exatamente. E aí você tem um produto, mas como é que você valida se esse produto está adequado ou não, né? Recentemente eu assisti uma palestra do Ernesto Paglia, né, que foi da Rede Globo, em que ele falava que quando ele perguntou ao ChatGPT quem era Ernesto Paglia, aparecia outra pessoa que não era ele. Aparecia, sei lá, um escritor do século XIX, blá, 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 blá. Então, eu vi dele e eu vi de outra pessoa, de outra mesa, dizendo, você não tem que ter medo da inteligência artificial, você tem que ter medo de quem trabalha com essa inteligência. Quem é a pessoa que está dando o comando para essa inteligência, né? Porque, é como você falou, qual é a checagem dessa informação, né? De onde ela vem? Ela é real? Ela, não sei, de onde, quer dizer, real ela é, mas que coxa de retalho foi feita ali para te dar aquilo? Tem que ter uma curadoria, tem que ter, né? Passar esse pente fino. Mas são experiências interessantes, só que sempre precisam passar por esse filtro, né? Da ética, da informação checada e tudo certo. Sim. Você acredita, Lina, que em algum momento os podcasts poderiam superar a televisão como principal fonte de entretenimento e informação? Não acho, professora, porque é nichado. Acredito muito no inverso, como já acontece, as redes de televisão, as redes de rádio, as marcas, utilizando o podcast como
uma extensão para alcançar outros públicos. Aquilo que a gente falou já em certo momento aqui. Tem gente que vai escutar o rádio somente no dial, mas pode escutar um podcast dessa rádio, desde que eu trabalhe um assunto que me interesse. Não acho, não acredito, não. Acho que está tudo ali, lado ao lado, sem se sobrepor. O Henry Jenkins, né, que é cientista, já fala sobre isso, né? Nada engole o outro, mas vai andando. Ele nem falou exatamente com essa palavra, mas vocês entenderam. Nada se sobrepõe, nada vai tomar o lugar do outro. É possível pacificamente conviver, as mídias conviverem. Eu acredito que o podcast não vá. Até porque existe ainda um longo caminho pela frente e tem outras pessoas que ainda vão descobrir, né? Várias pessoas que ainda vão descobrir o podcast, apesar da popularização. Mas não é ainda uma maioria, como temos esse mercado de rádio, de televisão, de internet já amplamente, né, consumido por vários segmentos e pessoas, milhões para ir pelo mundo. Uma outra tendência que tenho observado de uns anos para cá é de pessoas famosas fazendo podcast. Porque acredito que quando começou não era assim, né? Era espontâneo, era de espontâneo. pessoas Exatamente. não famosas. E aí, o que é que isso muda, assim, no contexto? Eu acho que isso muda a forma como ela vai passar a informação. Tem muita gente falando besteira em podcast, né? Tem muita gente falando assim... Claro, que quem vai assistir porque quer escutar essas besteirinhas, essas leseirinhas, essas coisas, essas informações. Mas o podcast, ele traz na essência dele a profundidade. Eu, por exemplo, não acredito em podcast de 5 minutos, mas eu sei que eles existem. Nem de 10 minutos, mas eu sei que eles existem. Se em 10 minutos você consegue aprofundar um assunto, parabéns, massa, tá valendo. Mas eu acredito no podcast de 30 minutos, de 40, de 50, porque aí é que tá. Se eu estou escutando podcast, é porque os outros veículos foram superficiais e são superficiais, de certa forma, pela velocidade que eles têm. Então, no podcast é aquele momento de eu, sabe, entrar numa ideia, desenvolver uma ideia, concluir uma ideia e levar para esse ouvinte algo que ele ainda não tem, que é essa profundidade. Então, essas celebridades, essas pessoas, eu acho que é uma forma delas se expressarem, porque a internet é livre, né? E todo mundo quer falar, e todo mundo pode e deve falar. Mas depende para quem elas vão falar, né? Eu já assisti alguns e fiquei bastante comovida negativamente, porque não me trouxe nada de novo, não me trouxe nada de interessante. Eu fiquei incrédula com perguntas e respostas, e até, eu diria, subestimando a inteligência do entrevistado. Porque o cara parou 2 horas da vida dele para falar ali. E a pessoa não soube explorá-lo, né? Teve, como eu estava falando aqui nas conversas de bastidores, uma entrevistadora que disse assim: você está falando sobre tal produto. Eu não consumi, eu não sei do que se trata, eu não assisti e eu não vou fazer, eu não vou assistir e estou aqui conversando sobre isso. É uma incoerência. Como é que eu vou falar com você sobre podcast se eu não escuto podcast, eu não estudo podcast? E quem está nos escutando é porque quer ouvir falar mais sobre isso. Então, eu tenho que privilegiar a inteligência do meu entrevistado, da minha entrevistada, mas principalmente do meu público, né? Mas tem público para tudo. Eu fiquei pensando até que ponto uma celebridade apresentando um podcast não atrai um público muito grande de maneira desproporcional, né? Sim. A outras Tem iniciativas. um cara chamado, eu acho que é Joey Rogan, ou Reagan, que ele é o maior podcaster do mundo. Ele é americano. E esse homem está ganhando bilhões de dinheiro. Muito dinheiro. E ele é assim... Ele é bem atípico. Ele é um sujeito rude, grosseiro, ele é machista, ele é homofóbico, mas o público dele tá lá. Ele já saiu de um contrato milionário no Spotify para fechar um contrato milionaríssimo com o YouTube. Ele já mudou de plataforma. E ele é uma celebridade. E ele é uma pessoa que veio galgando, crescendo, consolidando. Mas aí é que tá. Esses milhões de ouvintes dele se identificam com ele de alguma forma. Eu tipo assim, é o cara que diz a verdade na minha cara, é que parabéns para você. Mas ele é uma celebridade, né? E é infinito. A gente não sabe, não consegue mensurar quantas milhões de pessoas ele vai alcançar, né? Sempre vai estar gente entrando, sempre vai estar, que talvez não escute todos os dias, mas tem sempre gente nova, aquele nicho está sendo renovado, né? Constantemente. Mas o céu é o limite mesmo. Lina, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o seu livro, né? Conta pra gente sobre o que ele é, quando você fez. Pois é, vou mostrar meu bebê. Ele é resultado, quer dizer, quem está escutando no áudio não vai ver, né? Mas ele tem uma capa lilás, com letras cor de laranja, tem uma foto minha que eu fiz questão. Esse aqui foi um amigo meu que chegou para mim e disse assim:
eu vou te dar assessoria de presente. E ele é um cara muito bom, Salatiel Cícero, maravilhoso, um assessor incrível, conhece? Salatiel é um lindo, e ele trabalha comigo, eu tenho a honra de tê-lo trabalhando comigo, perto de mim. Ele fez, eu quero que a capa do seu livro tenha a sua foto. Eu disse, mas Salatiel, imagina isso. Ele fez, isso vai funcionar. E aí eu defendi a dissertação em 2021, foi o meu presente de 50 anos para mim mesma. Eu disse, eu quero fazer mestrado, eu quero terminar com 50 anos, eu quero fazer algumas coisas nessa parte científica. E aí o livro foi um desdobramento do mestrado na Universidade Católica, e eu defendi em 2021. Quando terminei, já nos instantes finais, as duas avaliadoras, a professora Ana Veloso, que é da Universidade Federal de Pernambuco, maravilhosa, minha contemporânea de Unicap, e a professora Andréa Trigueiro, que é da Unicap, junto com o meu orientador, o professor Dr. Cláudio Bezerra, disseram assim, isso aqui tem que virar um livro. E eu disse, tá certo, beleza, ok, vamos lá. E eu demorei 2 anos para fazer o livro, porque a gente vai deixando, né, as coisas para lá, mas é uma adaptação. Por exemplo, o primeiro capítulo ele é totalmente diferente da dissertação, e eu troquei essa linguagem, eu tirei um pouco da linguagem científica para uma linguagem acessível para todas as pessoas que se interessam por isso. Então eu falo sobre a história do podcast, por que ele nasceu assim, por que ele nasceu assado, e aí falo sobre o 45 minutos, que é o meu objeto de estudo. De fato, eu quis saber como é que os meninos ganhavam dinheiro e criavam audiência, e como essas duas variáveis se relacionavam. Cheguei a algumas conclusões e está tudo aí, simples assim. E quem quiser comprar seu livro, né, que consegue pois encontrá-lo? O livro ele está à venda comigo mesma. Não consigo vender em livraria pelo preço que eu acho razoável, né? E é justo que elas tirem o percentual delas. Mas eu vendo na Amazon, procurem lá na Amazon, o livro Na Terra do Podcast, Lina Fernandes. E eu vendo no Instagram. As pessoas que se interessarem podem me procurar, Lina C. Fernandes, manda uma mensagem no privado, que aí eu envio pelos correios. E aí chega... Uma vez eu fiz um evento, eu disse assim, uma pessoa falou comigo, e aí eu disse, bacana, você vai pro meu evento? Ele fez, eu comprei teu livro. Eu disse, que massa. E você vai no meu evento? Ele fez, eu moro no interior do Japão. Nossa. Aí eu fiquei tão fofinha. Eu disse, olha aí, eu já estou no interior do Japão, mas já fui para alguns países, Inglaterra, Estados Unidos. Mas independentemente de onde ele vá, eu quero que ele ensine as pessoas, que ele jogue luz no conhecimento das pessoas, que ele some ao que as pessoas já sabem. E aí eu faço oficinas, mentorias. Recentemente eu fiz a consultoria do primeiro podcast da ALEP, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que é o primeiro podcast narrativo de uma assembleia no Brasil, porque eu pesquisei. Coisa de pernambucano. E é coisa de pernambucano. E aí eles falaram sobre o bicentenário da Confederação do Equador, que foi esse ano, que é um marco na história brasileira. E eles fizeram de uma forma narrativa. Linda, história linda. André Zarra e toda a equipe, né? A Alep está de parabéns. Eu estou falando do André porque foi a pessoa com quem eu mais dialoguei, mas eu falei para eles, mostrei para eles o que era podcast, eles se empoderaram, pegaram as informações e fizeram os roteiros. São 5 episódios. Então, isso aqui está me levando, me trouxe para cá, para a Rádio Universitária, que já foi a minha casa também, que eu tenho um carinho muito grande pela Rádio Universitária, pela Universidade Federal de Pernambuco, que é onde eu me formei. E para onde quiser eu vou. Lina, muito obrigada pela sua presença no programa. Foi um prazer conversar também, contigo. Professora Bárbara, o Alexandre, o Gabriel, toda a turma. A Vitória, que me conheceu no Hack and Play, disse, você tem que ir para o programa Realidades. Eu disse, vou-me embora. Eu sou facinha, me chama que eu vou. Prazer estar aqui com vocês, então. Muito obrigada. Este programa foi apresentado por mim, Bárbara Bastos, com roteiro de Gabriel Tomás e Vitória Maria e trabalhos técnicos de Alexandre Silva. Lembrando que você pode ouvir nosso programa toda quarta e domingo às 18 horas na 99.9 FM, aqui na região metropolitana do Recife. Para quem está em outras cidades, é só acessar o site radio.ntvru.ufpe.br. Também estamos nos melhores agregadores de podcast com o nome Realidades 99.9. Sigam nossa página no Instagram, @realidadesufpe, e o nosso e-mail é realidades99.9@ufpe.br. O último aviso é que a gente vai fazer um sorteio deste livro Na Terra do Podcast, de Lina Fernandes. Quem quiser concorrer a esse sorteio precisa mandar um e-mail para a gente. Então, mandem e-mail para realidades99.9@ufpe.br. No título, coloca sorteio Na Terra do Podcast. Muito bem. E aí a gente vai sortear e vai mandar para vocês. A gente se comunica e acerta tudo por e-mail. E para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada e até o próximo programa. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.